Boa noite, meus amigos do TH Mais Cidade. Nós estamos através do TH Mais SBT. Hoje na região de São José do Rio Preto. É a nossa área de abrangência, a área de cobertura. E nós vamos viajando aí pelo noroeste, também pelo oeste paulista, conhecendo as cidades e conversando com as autoridades para trazer as coisas boas, as coisas não tão boas, né? Que são os problemas, para a gente tentar juntos resolver. Enfim, te contar as histórias dessas cidades maravilhosas que compõem o oeste e o noroeste paulista. Hoje é essa cidade aqui, ó. Localizada no noroeste paulista, Bálsamo tem uma população estimada de cerca de 10 mil habitantes. A economia é baseada principalmente no setor agropecuário e no comércio local, com destaque para a produção de grãos e a criação de gado. Nos últimos anos, serviços locais e comércios especializados também têm crescido, diversificando a economia. A cidade é reconhecida por sua vibrante atividade cultural e religiosa, destacando-se especialmente pela realização anual de dois importantes eventos, a Festa do Peão e a Paixão de Cristo. A Festa do Peão é um evento tradicional que atrai visitantes de cidades vizinhas, oferecendo rodeios, shows de música sertaneja e barracas de comida típica, celebrando a cultura sertaneja e se destacando como um dos momentos de maior movimentação na cidade. Outra celebração importante é a Paixão de Cristo, uma encenação teatral realizada durante a Semana Santa que dramatiza os últimos dias da vida de Jesus Cristo, incluindo cenas como a Última Ceia, a Crucificação e a Ressurreição. Com figurinos, cenários e elenco composto por atores locais, a produção atrai não apenas os moradores, mas também fiéis de toda a região, reforçando a união e a fé da comunidade. Pois é, e aqui ao meu lado esquerdo está o Júnior Naliati, do MDB, eleito prefeito desta cidade, que fica muito clara ser bastante aconchegante, com esses eventos marcantes e tão tradicionais, como a Paixão de Cristo que ele estava me contando aqui, dessa força religiosa que impacta a cidade de Bálsamo. Boa noite, Júnior, é um prazer te receber aqui no TH Mais Cidade. Boa noite, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com você e falar um pouco da história da cidade, um pouco da minha história política que eu tenho em Bálsamo e desse início de mandato que nós começamos agora, né? Tá, você nunca havia sido prefeito, mas já foi vereador. Eu fui vereador no ano de 2009 a 2012, fiz parte do Legislativo, disputei uma eleição como vice-prefeito ao lado do meu companheiro do Lourenço, que depois se tornou prefeito em 2016, ele ganhou a eleição, e eu fui trabalhar com ele como chefe de gabinete, os dois mandatos dele. Tá. 2017 e 2020, que ele foi reeleito. Umas histórias interessantes, assim, de cidades que tem poucos habitantes, 10 mil habitantes, falou ali no vídeo. E me parece que você teve essa eleição para tentar ser vice-prefeito e perdeu para uma prima sua. Perdi para uma prima, que no caso, na ocasião, ela tinha sido vice-prefeita por 2 mandatos também. E foi indicada como sucessora para ser prefeita. Tá. E nós perdemos por pouco, mas perdemos a eleição para ela, né? E como é disputar a eleição com um parente? Olha, Marcos, é uma situação um pouco difícil, porque família grande, no caso, né, ela é filha de uma irmã da minha mãe, tem são histórias 12 mais irmãos. Tem histórias mais interessantes. Foi você que deu tiro no carro? Olha... Olha, a política de 2012 teve vários episódios, foi uma política muito truculenta, ainda se tinha 90 dias de campanha, então você imagina, eram 3 meses de campanha, e aconteceu de tudo naquela campanha, né? Gente, só para esclarecer, não foi ele que deu o tiro no carro, mas teve essa história de um tiro no carro da prima, né, Exato. que foi eleita. Não vamos aqui aprofundar, mas são as histórias, as particularidades de tudo isso. Enfim, você não ganha a eleição, mas você foi trabalhar na prefeitura? Exatamente, mas na ocasião, quando o prefeito Du se elegeu em 2016, iniciou o mandato nele, né, a partir de 1º de janeiro de 2017, e ele me convidou para fazer parte da sua equipe de governo. Eu aceitei e fiquei 8 anos ao lado dele como chefe de gabinete, Tá. acompanhando o prefeito em todas as viagens, em todas
as decisões mais importantes do governo, a gente estava um lado do outro, caminhando juntos, né, para por Bálsamo. Tá, então você entende bem do executivo e assumiu agora a prefeitura com 62,58% dos votos. Ele ganhou a eleição do Bruno Xavier, ele do MDB, o Bruno Xavier do Republicanos, 62,58 a 37,42. O Bruno Xavier era vereador e você era chefe de gabinete. Eu era chefe de gabinete, né, pelos 2 mandatos do prefeito. Tá, foi uma eleição também bastante acirrada e de muitas provocações, né? A eleição, eu até considero que, comparado com a eleição de 2012, até considero mais tranquila, um pouco mais respeitosa, né? Mas o eleitor acreditou, né, que a gente era a continuidade daquele bom governo. E é isso que eu vou fazer nesses 4 anos. Dar continuidade ao governo do Mônica, né, do qual eu fiz parte, com eu e a minha vice Cris. Nós estamos aí com esse compromisso perante a sociedade. Continuar tudo aquilo que foi implementado por essa boa gestão. O Du sai de uma prefeitura, junto com a Mônica, com uma avaliação acima de 90%. Isso aí, né? Nós temos avaliações da secretaria, das nossas diretorias de governo, também foram todas muito bem avaliadas. Então, isso num segundo mandato a gente está falando, né? Então, e o meu compromisso por estar sempre ao lado do Du, participando dessas decisões importantes em prol do município, né, me fez aceitar esse desafio de ser candidato, né, e graças a Deus a população aprovou esse governo e queria continuar. E a continuidade era a esperança da gente se eleger. E isso, graças a Deus, as urnas mostraram que um bom trabalho traz bons resultados. Tá, então se você está me dizendo que ele teve 90% de aprovação, você está falando só bem da prefeitura, você pega uma prefeitura saudável, de pé. Tenho bastante problemas, claro, né? Não é início de mandato, a gente tem algumas pontualidades para serem resolvidas, mas que no decorrer do dia a dia a gente vem trabalhando para colocar em dia. Tem alguns compromissos financeiros, sim, que eu assumi, mas o que não abala diretamente o andamento do serviço, graças a Deus. Tá, mas você pega a prefeitura com dinheiro no caixa ou em déficit? Olha, nós temos dinheiro em caixa, não temos, né? Mas temos assim alguns compromissos, sim, que graças a Deus agora entrou uma boa receita agora com a arrecadação do IPTU, eu consegui já saldar esses compromissos, né? E iniciar meu mandato. Agora o grande desafio é começar realmente pôr em prática o meu plano de governo, do qual eu assumi esse compromisso com a sociedade, né? Implementar as nossas ideias, o que eu planejei para os 4 anos para Bálsamo, eu e minha vice Cris, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Qual que é o maior desafio? O que é que você planejou e que quer chegar ao final dos 4 anos e falar, eu planejei e fiz? Ô Marcos, Bálsamo, eu tenho a certeza que nós estamos num momento muito importante para a história do nosso município, que eu acredito que seja um divisor de águas para a cidade. Por que eu falo um divisor de águas? Bálsamo está no momento de transição. Nós acabamos de implantar um distrito industrial, prefeito Du, né, onde foi contemplado para 33 empresas de pequeno, médio e grande porte, tá, para vir para Bálsamo. Algumas já são de Bálsamo e outras vão vir para Bálsamo para gerar emprego e renda para a nossa população. E paralelo a isso também está sendo executado em Bálsamo o maior conjunto habitacional da história da cidade de moradias populares, né? Foi feito também todo um trabalho de estruturação na parte da saúde. Hoje a gente conta com mais 4, a gente chama de postinhos nos bairros, né, os ECFs, para ajudar, né, a absorver esse impacto populacional que nós vamos ter agora com a chegada desse novo distrito, né? E, paralelo a isso, também foi criado esse mecanismo para suportar toda essa demanda que nós vamos ter maior agora com a chegada dessas empresas. Só como exemplo, eu sempre falo, a Ramassol, que é uma empresa que paga aluguel há mais de 40 anos no município vizinho de Mirassol, nunca teve oportunidade de ter sido contemplada com uma área em Mirassol, e ela aceitou o convite e o desafio de implantar a sua sede própria em Bálsamo. Ela vem com quase 300 empregos diretos na produção dela. Ela faz o quê? Ela é uma metalúrgica de esquadrilhas, né? Tá. E ela vem hoje com quase 300 empregos diretos na produção dela, fora os empregos indiretos. Então, assim, Bálsamo vai realmente passar por um plano de expansão considerável, né?
Eu tenho como desafio agora, já de antemão, assumido com a população, da gente conseguir fazer a ampliação imediata desse distrito, tá? Porque ficam muitas empresas que nos procura diariamente, que quer vir ter a sua sede em Bálsamo, né? Tá. Então eu tenho esse compromisso que eu vejo que, assim, para mim desenvolver o meu município, não adianta outro caminho. Eu tenho que fomentar o meu distrito industrial. Nós vimos no vídeo ali que a renda da população de Bálsamo, ela vem ali da agricultura, tal e tudo mais, do campo. Exato. Com esse centro industrial aí, esse parque industrial, também com essa metalúrgica que você está falando, você acredita que troca, passa de ser a agricultura e passa a ser aí essas empresas a maior fonte de renda da população? Marcos, hoje a gente já tinha, né, outros 2 distritos industriais implantados em Bálsamo, só que não era suficiente para atender a demanda, né, da população. Você viu que nós estamos próximo a 10 mil habitantes, né, então tinha muita gente ainda que precisava sair da cidade para ir buscar emprego na região, principalmente a cidade vizinha nossa de São José do Rio Preto. Mas esse distrito implantado agora vai suprir, vai ter muita oferta dessa mão de obra, né, desses empregos para a população de Bálsamo. E a parte de grãos, a parte da produção agrícola também é muito forte, né? Nós temos hoje seringais em Bálsamo, cana-de-açúcar, gado também, que sempre foi muito forte. Teve no passado o café, a laranja, né? Eram culturas que existiam muito forte na cidade de Bálsamo, mas hoje eu acredito que vai reverter um pouco, né? Nós vamos ter muita oferta para a população na parte das indústrias, né? Tá. Você já pensa em tentar a reeleição daqui a 4 anos? Marcos, é um assunto que a gente planejar, né? Eu acho que a política a gente tem que analisar o momento, né? É claro que eu tenho que fazer um trabalho excepcional. Primeiro, o meu desafio muito grande de fazer a sucessão de um cara que transformou a cidade de Bálsamo, que é o prefeito Du. Né? Um cara dinâmico, um menino mais novo que eu um pouco, mas um menino muito arrojado, muito dinâmico. Né? Nós conseguimos, graças a Deus, colher muitos frutos, né, de emendas que transformaram Bálsamo. Nós conseguimos, nesses 8 anos, mais de 100 milhões de emendas. Uma cidade, que eu estou falando, uma cidade que nem Bálsamo, que é uma cidade pequena, que tem aproximadamente 6 mil eleitores, é muito dinheiro. E conseguimos também grandes obras que fizeram a diferença para Bálsamo. Nós conseguimos colocar Bálsamo no calendário de obras da renovação da malha paulista na solução de conflitos urbanos. E hoje nós já temos 2 viadutos construídos em Bálsamo, que era o sonho da cidade há mais de 50 anos. Então isso foi muito importante para a cidade, né? E foi obras, né, que foi conseguido por nós, né, com muita luta, com muito sacrifício, muitas viagens a Brasília, São Paulo. Então, assim, Bálsamo hoje viveu um momento assim, histórico de obras na cidade. Né? A cidade está bem cuidada, a cidade está bem encaminhada, tem muita coisa ainda, tem obras ainda para entregar, ainda do governo anterior. Tá certo. Bom, nós vamos fazer então um pequeno intervalo, já já nós voltamos aqui com o Júnior Naliati do MDB, ele é o prefeito da cidade de Bálsamo. Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade, hoje recebendo o Júnior Naliati do MDB, prefeito da cidade de Bálsamo. Ô Júnior, você falou das grandes conquistas do governo anterior e você falou desse crescimento exponencial da cidade, né? Cidade que viveu aí a grande festa da Paixão de Cristo. Você sabe me dizer há quanto tempo é realizado lá? Olha, Marcos, há muitos anos que essa encenação é feita e ela está ganhando cada ano um perfeccionismo, eu falo, do pessoal da equipe. E é na praça? Ela começa na praça, é feita no palco principal da praça, a primeira etapa da encenação, né? E depois é caminhada até o Cruzeiro, coisa de 4,5 km, 5 km. E o povo vai atrás. E o povo vai atrás, uma procissão com as velas, né? Rezando o terço. Você me disse que nessa agora, nem a chuva espantou o povo. Foi engraçado, né? O ano passado foi ao contrário. A encenação é marcada às 3 horas da manhã, né? Reúne a multidão lá, para você imaginar,
O público desse ano foi estimado em 5 mil pessoas. Caramba. Né? Uai, Bálsamo tem 10, metade da população. E é um evento muito frequentado pela região. Tem gente que vem da região toda porque é muito bonito, é muito perfeito. E o pessoal, né, que são voluntários, né, da igreja e da sociedade, cada ano parece que eles estão mais profissionais. Entendeu? Que vão surgindo os recursos e tudo mais. A prefeitura ajuda também a custear um pouco dessas despesas, porque hoje eles contam com som de primeira, um telão, com toda uma estrutura, né, que custa dinheiro. Tá. Né? Então eles fazem campanhas, vendendo pizza, para poder juntar, vende camisetas, enfim. E aí a cidade dá as mãos e tudo mais. E você me falava, vi você ali no telefone, acho que não vou dizer o nome das duplas que estão sendo contactadas, mas tem a festa junina, que também é outra tradição além do rodeio. Que já estamos preparando. Se quiser falar o show, pode falar. Não, eu tô especulando ainda tá um certo, show que venha de encontro, que a população está esperando. Eu não consegui fazer o carnaval este ano, no início do meu mandato. Por quê? Né? Eu preferi acertar os compromissos primeiro que nós tínhamos, né? Ao invés de assumir novos compromissos. Tá. Então eu falei, fazer por fazer. Eu preferi segurar a festa do carnaval, que é uma festa que a gente gosta, participa, né? E eu vou fazer agora, a primeira festa maior que a gente vai fazer, organizar, é o Juninão, que já tem data, dia 26 de julho. De julho. De julho. Então vai ser julho e chama Juninão. Juninão. Tinha que chamar Julião. É o Arraial da Família que a gente chama, né? Mas tá certo. É o Arraial da Família. Ó, vamos falar do fato que chamou a atenção de todo mundo. Bálsamo foi uma das cidades que aumentou em mais de 50%, 62% o seu salário. Salário de prefeito e também do vice. Você ainda não era prefeito, mas você pertencia à administração anterior e é você que está recebendo esse salário. Exatamente. O que é que você tem a dizer para o seu povo diante dessa coisa desairosa e nada popular? Exatamente. Isso aí é uma das questões muito delicadas que nós tivemos que enfrentar, porque Bálsamo hoje tem um grande problema na folha de pagamento, que é a contratação de profissionais esses especificamente os médicos, tá? Que recebem por RPA, né, recibo de pagamento autônomo, e eu preciso fazer a contratação deles via concurso público. Porém, o salário de prefeito é um salário muito baixo para que você consiga, já foi feito em outras oportunidades, 3 ou 4 vezes o concurso, inclusive o prefeito do fez 2, e você não consegue a participação desses profissionais. 11.420. Não consegue 11.420 bruto. É, o antigo, né? Antigo. Agora foi para 18,5. 18 que você recebe líquido R$13 mil. A população aceitou? A princípio, a falta de informação gera esse conflito. Até eu estive no Ministério Público, tá? Pedindo um conselho para o promotor, que me aconselhou a enfrentar essa questão política na ocasião, porque a gente precisa corrigir. Vai ficando defasado, né? Hoje eu tenho profissionais lá que ganham 28 mil, entendeu? Que não pode ter maior que o salário do prefeito. Depois você o teto é o salário do certo, prefeito. Certo. Então, aparentemente é um tema que traz essa comoção popular contra, mas o motivo jurídico e o motivo que se está buscando não é aumentar o salário do prefeito, e sim corrigir um problema que já vem se arrastando. Né? Apresentaram, aí voltaram com o projeto, foi hoje bereta, era de 104, cortou, veio para 60. Exatamente, porque mesmo assim, o que hoje o salário do prefeito líquido a gente recebe, não vai ter, a gente acredita que mesmo com essa correção, no momento que a gente abrir o concurso e oferecer a vaga com esse salário, nós tememos ainda que vamos ter uma resistência ainda desses profissionais virem a prestar esse concurso. Tá certo. Né? Ô, Júnior, bom, passou, foi aprovado, seu salário hoje 18.500, o do vice 8.500. Você está falando em um aumento da capacidade econômica da cidade. Eu acredito que de 10 mil essa população também vai aumentar, ou pelo menos a flutuante. Olha, você está preparado, você que eu digo a cidade, o prefeito, para receber mais gente, poder oferecer escola, oferecer saúde para toda essa população? Ô Marcos, assim, a gente tem que ter um planejamento. Tá. Né? Só falar da parte boa, não. O desenvolvimento do município, ele te traz alguns planejamentos em paralelo que você já tem que começar a se preocupar. Certo. Hoje, eu tenho, que nem eu falei, a saúde
foi uma das áreas que a gente conseguiu já estruturar ela para esse impacto populacional que nós vamos ter que absorver com a chegada desse distrito e dessas novas pessoas que irão morar na cidade. As casas também, né? Tem a questão da segurança pública, tem a questão hoje, que é uma preocupação minha hoje, que ela não está totalmente resolvida, que é a parte da educação. Tá, o que tem Eu tenho de problema lá? Então, eu tenho hoje que garantir vaga nas creches. Eu conto com uma única creche na cidade, né? Então eu estou indo ao governo do estado já, tem uma demanda que está correndo no sistema da educação para a construção de uma nova creche. Eu já ganhei, no início do meu mandato, a ampliação de 2 novas salas, que vai me ajudar. Tá. Não é suficiente, tá? E nós Com tínhamos... a população de hoje. Com a população de hoje. Imagina depois. Exatamente. Então, esse é um grande desafio que eu tenho. A construção de uma nova creche para poder garantir vaga para as crianças, né? Os pequeninos que lá vão precisar estudar, né? Então, esse é um grande desafio. Então, a cidade, para você desenvolver ela, você tem que planejar, porque você traz outros problemas, né? A segurança é um deles, Sim. né? E hoje eu preciso, ainda não voltei, mas eu preciso retomar a atividade delegada, que é uma forma hoje que eu tenho nas minhas mãos, enquanto gestor público, da gente conseguir estruturar a parte de segurança pública e não depender exclusivamente do Estado. Porque, para você imaginar, hoje a viatura que fica em Bálsamo divide o expediente com Mirassolândia. Certo. Né? Então, após as 10 horas da noite, eu não tenho viatura na cidade. Já penso. Né? Eu estou fazendo alguns investimentos, câmeras inteligentes com leitura de placas, já conectado com o sistema da Muralha Paulista do governo do estado. Enfim, são alguns investimentos que a gente vem fazendo, mas ainda assim está longe de chegar na perfeição. Tá. Né? Eu sempre pergunto, é inevitável para os prefeitos, sobre a questão de saúde. Bálsamo andou apresentando um grande número de infectados pela dengue, igualmente como foi em Rio Preto, que chegou a estar em primeiro lugar do Brasil e depois está conseguindo vencer. Hoje, como é que está a questão da dengue lá? Está controlada, a gente implantou algumas ações de emergência, fizemos alguns mutirões de combate à dengue com a ajuda da população e também trouxemos a parte dos alunos da educação, fizemos um movimento grande na cidade, fizemos alguns debates na Câmara Municipal com a sociedade para dialogar com elas a sistemática do problema, porque o maior problema às vezes não é só do gestor público, está dentro das nossas casas. Então, se não houver essa preocupação dos munícipes também em se empenhar, e mesmo a gente, um descuido qualquer, às vezes, dentro da nossa casa, pode ter um criador, um foco de dengue. Tá. Né? Então, a gente ampliou essa questão e fizemos algumas ações pontuais, contratei pessoas para recolher lixo que estava nos terrenos baldios, enfim. O diretor de saúde também muito preocupado, junto com a sua auxiliar, a Cristina, também planejou uma série de outras ações, fizemos o Fumacê, que não é tão eficaz, mas a população... Está vencendo. Está vencendo, Tá. vencendo. E a questão da saúde em si, no que diz respeito à média e alta complexidade? A sua base é Rio Preto? É Rio Preto, Tá. Porém, eu já consegui, né, que não é obrigação minha, mas eu já consegui, nós temos hoje contratado um oftalmologista, um cardiologista e um geriatra para a população. Tudo Lá? à disposição, lá em Bálsamo. Que bacana. Né? Então a gente conseguiu, isso não é obrigação de eu ter, Tá. mas eu quis, estava no Só meu pra plano de consulta. governo, só para consulta. Cirurgia você tem que mandar para cá? Tudo para cá. Muita cirurgia eletiva agendada? Tem muita, e a gente, assim, hoje depende muito do hospital de base, né, e do AMI também. São 2 hospitais que nos ajudam demais, e a gente é parceiro, a gente tenta ajudá-los também dentro do possível. O hospital de base recebeu já um evento por parte do município, o prefeito do fez, para poder ajudá-los, né, nas despesas que o hospital tem, que são gigantes, mas são hospitais que a gente tem uma gratidão muito grande. Sem eles, bom, acho que a saúde em si na nossa região, né? Você esteve lá no governo do estado, levou várias demandas para ele, como a questão da educação, da própria saúde também. O governo precisa colocar as mãos para fazer essas filas andarem, né? Não é só a questão de Rio Preto, equipar mais os hospitais das outras cidades em si, né, Júnior? Teve um avanço, né, com relação à atualização da tabela SUS Paulista, né, que ajudou um pouco. Mas, assim, saúde, você vê, nós passamos por uma pandemia, o país, foi um período que nem gostamos de lembrar,
Mas, assim, saúde e educação são os pilares de qualquer gestão, né? E o governo tem que ter essa sensibilidade. Eu falo governo estadual e federal. O municipal como nós, a gente emprega hoje em torno de 31% do nosso orçamento na saúde. Quando não, a obrigação constitucional é de 15%. Já pensou? Né? E Então, educação, sabe me dizer? Hoje nós estamos com quase 28% na educação. E diga-se de passagem, nós temos a 5ª melhor escola avaliada no estado de São Paulo no IDEB, 7,9. Né? Nós temos, e hoje nós temos a nota de excelência, que eu recebi o prêmio em São Paulo da nota do Saresp, tá? 9,5. Uma das maiores notas do estado de São Paulo. E na região José Bonifácio, nós somos a primeira escola bem maior avaliada. Tá, eu vi você ao lado da Cristina Marangoni, que é sua vice, em campanha, falar da rotatória do pé do viaduto. Também Sai? Temos que compromisso de fazer para ajudar o fluxo daquele pessoal que mora no bairro do lado do viaduto, né? Da maior fluidez. É um projeto que a gente está no nosso plano de governo e agora a gente tem que viabilizar. Como é que você está na questão do lixo? Como é que é feita a coleta de lixo e o descarte do lixo? O lixo ainda é recoletado pela prefeitura, né? E eu acabei de comprar semana passada um novo caminhão, coletor de lixo. E o aterro? O aterro nós não temos, nós temos que levar o lixo coletado. Hoje quem tem contrato com o município é a Construeste. Então nós coletamos o lixo com o pessoal da prefeitura, com caminhões próprios, só que a gente faz o descarte desse lixo porque nós tínhamos comprado uma área de ampliação e acabamos, por questões de licenciamento, a área acabou pertencendo a Monte Abrasível, uma questão jurídica aí, nós não conseguimos fazer o licenciamento. Maravilha. Júnior, eu quero muito agradecer você estar aqui no TH Mais SBT, no TH Mais Cidade, batendo esse papo, contando um pouco da sua cidade, falando das expectativas do prefeito para esses aí 4 anos, vamos dizer assim, de mandato. Te desejar boa sorte e eu vou lá no Juninão, né? Prazer. Conhecer mais de perto essa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Tá certo, esse é o Júnior Naliati do MDB, prefeito da cidade de Bálsamo, aqui no TH Mais Cidade, que termina aqui. Até o próximo programa. Boa noite.